Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês novamente, né? Continuando o estudo do direito tributário. Nós, na última aula, falávamos acerca das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Vimos que elas estão consubstanciadas na palavrinha modere culpar, né? E as consequências da incidência de uma causa de suspensão da exigibilidade, especialmente o direito à certidão positiva com efeitos de negativa, né? A impossibilidade da cobrança do crédito tributário e, em sendo assim, a impossibilidade do credor, do devedor se sujeitar a medidas de cobrança por parte do fisco. E estudamos o MO, que significa moratória. Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar a estudar as causas e começaremos falando do depósito do montante integral do débito, certo? Vejamos. Depósito do montante integral do débito. Enquanto causa de suspensão, ele está previsto no artigo 151, inciso 2, do Código Tributário Nacional. O depósito, meus amigos, deixa eu só voltar aqui, o depósito, ele constitui uma faculdade para o contribuinte, é um direito do contribuinte, não é um dever. E vejam, que quando o contribuinte efetua o depósito, ele não está efetuando o pagamento da dívida. Ele está oferecendo uma garantia ao credor. Então, vem comigo, é muito importante que vocês guardem isso, coloquem no caderno aí essas anotações, no sentido de que o depósito do montante integral não é pagamento, é uma garantia e constitui-se num direito, constitui-se numa faculdade do contribuinte. Tudo bem? E aí sim, meus amigos, agora nós vamos falar acerca do enunciado da súmula 112 do STJ. A súmula 112 do STJ menciona que o depósito ele deve ser realizado de modo integral e em dinheiro, de forma integral e em dinheiro. Vejam, não pode, então, o contribuinte, vem comigo, para ter as consequências decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, querer depositar o quanto ele acha que deve, né? Se ele não concorda com o valor que o fisco está lhe exigindo. Porque para este fim, somente o depósito integral, já está previsto isso no artigo 151, inciso 2, e aí a súmula complementa, e em dinheiro é que terão o condão, terá o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. Súmula vinculante número 28. A súmula vinculante número 28, ela estabelece que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito para a admissibilidade de ação em que se pretende discutir o crédito tributário. Repito, é inconstitucional, já vou projetar para vocês, tá? É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito para a admissibilidade de ação em que se pretende discutir o crédito tributário. Vejam o enunciado da súmula. Um minutinho aí para que o caderno de vocês fique completo. Muito bem, muito bem. Bom, vamos conversar acerca dos motivos que deram ensejo a essa súmula. Bom, a questão toda surgiu em virtude do artigo 38 da Lei 6.830/80,
que é a lei que regula a execução fiscal. O artigo 38 menciona que a dívida ativa, ela somente poderá ser discutida em sede de execução, salvo mandado de segurança, salvo repetição do indébito, já vou mostrar para vocês o artigo 38, e salvo ação anulatória do ato declarativo da dívida. Esta precedida do depósito do montante do débito. Vejam, o artigo 38 da 6.830/80 condicionou a propositura da ação anulatória de débito fiscal, ação anulatória de lançamento tributário ou ação anulatória do ato declarativo da dívida ao depósito do montante integral do débito, estabelecendo como requisito para a ação o depósito. Vejamos, artigo 38, como eu disse, a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma dessa lei, salvo nas hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória do ato declarativo da dívida. Esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Vejam, houve, por lei, o condicionamento da propositura da ação anulatória, da ação em que se pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário, ao depósito do montante integral do débito. Muito bem, pensem comigo, pensem que a empresa de vocês fature 500 mil a cada ano. E que daí chega um fiscal na empresa e autua essa empresa no montante de 15 milhões de reais. A sua empresa foi autuada em 15 milhões de reais. É bem provável que você não tenha esse valor para efetuar o depósito do montante integral do débito. Em sendo assim, nos termos do artigo 38 da 6.830/80, você só conseguiria discutir a autuação se você tivesse os 15 milhões. Porque o artigo condiciona a ação anulatória ao depósito do montante do débito, né? Como requisito de admissibilidade. Vejam, nós estamos diante de uma regra que viola a universalidade da jurisdição, ao amplo acesso ao poder judiciário contemplado, defendido, né, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Amigos, eu coloquei aí em vermelho para que vocês transcrevam no caderno de vocês. A regra é inconstitucional, haja vista que viola a universalidade da jurisdição, o amplo acesso ao poder judiciário, já que a lei não excluirá da apreciação, dei uma travada, não excluirá de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. De modo que, vejam, foi a discussão toda pautada no artigo 38 da 6.830 que deu aso à súmula vinculante número 28, que nós acabamos de analisá-la. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Maravilha? Ótimo. E agora? Olha só, o levantamento do valor depositado somente poderá ser feito após o transjulgado da decisão. Vem comigo, olha só. Anotem no caderno. O levantamento do valor depositado somente poderá ser feito após o transjulgado da decisão, após a decisão se tornar definitiva. Ok? A decisão em que foi relacionada ao processo em que foi feito o depósito. Há vários precedentes nesse sentido, tá joia?
E nós temos um dispositivo na Lei 6.830/80, qual seja o artigo 32, parágrafo 2º, que estabelece exatamente essa regra. Vejamos, após o transjulgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Amigos, vejam, uma vez depositado o montante integral do débito e diante da definitividade da decisão final, né, o valor será levantado. Será levantado pelo depositante, ou seja, será devolvido ao depositante, ou será entregue à Fazenda Pública, né? Mediante ordem do juízo, conforme consta no artigo 32, parágrafo 2º da 6.830/80. Vejam aqui, ó, quando o valor ele é entregue à Fazenda Pública, nós temos um termo técnico que representa essa operação, qual seja a conversão do depósito em renda. A conversão do depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário. Está lá no artigo 156, inciso 6 do Código Tributário Nacional, tá? Então, vejam só, vamos fechar o raciocínio. Contribuinte propõe uma demanda, faz o depósito do montante integral e vence essa ação. Se ele venceu a ação foi julgada procedente, o valor será a ele devolvido após a definitividade da decisão. Todavia, se ele perder essa ação, a ação for julgada improcedente, o valor depositado será convertido em renda em prol da Fazenda Pública, tá? E automaticamente extinto estará o crédito tributário. Portanto, não confundam depósito do montante integral do débito, causa de suspensão da exigibilidade, com a conversão do depósito em renda, que é causa de extinção do crédito tributário. Tudo bem, meus amigos? E vejam, nesses dois exemplos que eu passei para vocês, nós estamos diante de decisões definitivas, decisões que analisaram o mérito. No primeiro caso, procedência a favor do contribuinte. No segundo caso, improcedência em desfavor do contribuinte, né? No primeiro caso, o valor depositado será levantado pelo depositante e no segundo, convertido em renda em prol da Fazenda Pública competente. Uma questão que é ventilada, que é discutida, diz respeito à hipótese do contribuinte ter realizado o depósito, uma ação, e essa ação ser extinta sem resolução do mérito. Ou seja, de estarmos diante de uma sentença terminativa. O que acontecerá com o valor depositado? Há precedentes do STJ no sentido de que o valor depositado será convertido em renda em prol da Fazenda Pública, tendo em vista um interesse público, tendo em vista a natureza do crédito, qual seja de ser um crédito tributário. Portanto, meus amigos, cuidado com essa questão do depósito, tá? De qualquer forma, o valor somente poderá ser levantado pelo depositante ou convertido em renda em prol da Fazenda Pública após o transjulgado da decisão ou após a decisão se tornar definitiva. Muito bem, meus amigos? Muito bem? Vamos prosseguir. Mas, olha só, próximo tópico. Nós vamos agora para a terceira causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que diz respeito às reclamações e recursos administrativos. Nos termos do artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional.
Vem comigo. A matéria tributária, ela pode ser discutida tanto na seara administrativa quanto na via judicial. Tudo bem? Nós estamos falando da via administrativa, certo? E o CTN menciona que reclamações e recursos têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Quando nós pensamos em reclamações, ou quando o CTN faz referência a reclamações, nós temos que pensar numa impugnação administrativa, ou seja, no primeiro grau da jurisdição administrativa. Os recursos já se referem ao segundo grau de jurisdição administrativa. Então, tanto a impugnação, reclamação, quanto o recurso têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem, meus amigos? E quando que eles são apresentados? Ora, eles são apresentados quando o contribuinte não concorda com a exigência fiscal e ele dá início ao contencioso administrativo. Por isso eu coloquei aí para vocês. Acontece no caso de discordância da exigência fiscal, né? O contribuinte pode impugná-la. No caso de discordância da exigência fiscal, o contribuinte pode impugná-la, dando início ao contencioso administrativo. Nas esferas federal, estadual ou municipal, dependendo do tributo que está sendo questionado. Tudo bem? Muito bem? Então, nós falamos da insurgência, estamos falando da insurgência na seara administrativa. Mas, uma questão importante. Aqui no direito tributário, é preciso o exaurimento da via administrativa para a utilização da via judicial? Ou seja, a via judicial está condicionada à utilização, ao exaurimento da via administrativa? Muito bem. Coloquei aí para vocês o exaurimento das vias administrativas não é condição legal para ter acesso ao judiciário. Meus amigos, aqui no direito tributário, a via judicial não está condicionada à via administrativa. Mas atenção, a opção pela via judicial gera consequências para a via administrativa. Vem comigo, olha só. A utilização da via judicial gera consequências para a via administrativa. Como assim? Coloquemos no caderno. Artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830/80. Artigo 38, parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais. O que prevê esse dispositivo? Prevê que, uma vez optando o contribuinte pela via judicial, isso implicará em desistência de eventual impugnação ou recurso administrativo já interposto, assim como implicará renúncia à possibilidade de se insurgir na via administrativa. Então, eu vou repetir, olha só. No fundo, o que eu estou dizendo para vocês é que a via que prevalecerá é a via judicial. E que o artigo 38, parágrafo único da 6.830 prevê consequências, as consequências na via administrativa pela utilização da via judicial. Consequências estas: 1. Desistência de eventuais impugnações ou recursos interpostos. 2. Renúncia do direito de se insurgir na via administrativa, tá? Renúncia,
Ou seja, o contribuinte está abrindo mão de questionar aquela matéria na via administrativa. Tudo bem, meus amigos? Não há o condicionamento do exaurimento da via administrativa para a utilização da via judicial, mas nós temos as consequências na via administrativa em razão da utilização da via judicial. Tranquilo? Vejam, qual é o fundamento constitucional para a utilização das reclamações e dos recursos administrativos? Primeiro, o direito de petição, independentemente do pagamento de taxas, né, que a Constituição Federal contempla, e o contraditório e a ampla defesa, que são assegurados tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Então, a possibilidade da utilização da insurgência em relação à utilização da via administrativa decorre da própria Constituição Federal. Direito de petição, assim como, meus amigos, contraditório e ampla defesa, os quais são assegurados no processo judicial e no processo administrativo. Tudo bem? Maravilha. Agora eu vos pergunto, para a utilização da via administrativa, para a interposição de um recurso administrativo, é constitucional a exigência de depósito prévio? Vejam que nós discutimos essa questão agora há pouco, quando falávamos do depósito montante integral do débito e analisamos a súmula vinculante número 28. Agora, nós temos uma outra súmula vinculante, qual seja a súmula vinculante número 21, que menciona, em virtude do amplo, do contraditório e da ampla defesa, né, assegurados na Constituição Federal, essa súmula menciona que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento de bens ou dinheiro para a admissibilidade de recursos administrativos, certo? Vejamos, não se pode exigir, é inconstitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Bom, por que a celeuma aconteceu? Meus amigos, tudo aconteceu porque a previsão para, no âmbito federal, da necessidade de um depósito prévio de 30% do montante do débito para que o contribuinte pudesse ingressar com recurso administrativo. O que significa dizer o seguinte: para recorrer na seara administrativa, o contribuinte tinha que disponibilizar, mediante depósito, o valor referente a 30% do montante do débito. Certo? Muito bem. Vejam, o Supremo entendeu que é inconstitucional essa exigência. Repito, em virtude do contraditório e da ampla defesa e do direito de petição que são consagrados na Constituição Federal. Muito bem, meus amigos? Vamos fazer um pequeno intervalo? Voltamos já. Voltamos para continuar estudando as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.